A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos dando início ao nosso live de número 87, num estudo em sequência de como conquistar as promessas de Deus para nossas vidas, amém? E temos visto realmente, temos conquistado as nossas promessas, temos visto que Deus, quando Ele promete, toda promessa de Deus tem nela o seu sim, e quando Deus promete, a promessa ela já existe no reino espiritual. Amém? Então nós temos que conquistar, tomar a atitude para conquistar as promessas, para que Deus possa trazer do reino espiritual para o reino físico, entregando a você. Amém? Então, nós vemos que entre a promessa e a conquista existe um espaço que chama-se atitude. E é essa atitude que nós estamos aprendendo dentro desse estudo em sequência, como conquistar as promessas de Deus. A atitude é você sair da sua zona de conforto e conquistar aquilo que Deus te prometeu. Amém? Então nós estamos aprendendo isso e verdadeiramente quem tem estado dentro do propósito e quem tem se levantado da sua zona de conforto, negando o seu eu, renunciando às coisas desse mundo, né? Entendendo que quanto mais eu sei, menos eu sei, mais eu preciso saber, na verdade, buscando compromisso com a palavra de Deus, buscando compromisso com Deus dentro da palavra dele, para que isso possa gerar em nós a intimidade com Deus, que possa gerar ousadia para que a gente possa cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas. Amém? Então, o compromisso com Deus, o compromisso com a palavra dele vai gerar intimidade com Deus, que vai gerar, por sua vez, ousadia. Não dá para a gente ter ousadia diante de alguém que a gente não confia, não é verdade? Por que quando você coloca uma criança, 2 anos, em cima de uma mesa e o pai dela, diante dela, chama ela pula sem nem olhar qual é a altura, sabe? Sem querer saber se vai machucar, se não vai. Ele não vê o obstáculo, ele simplesmente pula. Por quê? Porque a criança é ousada diante dos braços do seu pai. Por quê? Porque ele confia no seu pai. Amém? Então, por que que uma criança se lança aos braços do pai? Porque ele confia no seu pai. E é assim que Deus quer de nós. Deus quer que nós confiemos nele, assim como uma criança confia no seu pai, de se lançar nos braços do seu pai diante de uma altura. Ele não olha altura, ele não olha perigo, ele não olha nada. Amém? Ele simplesmente se lança. Por quê? Porque ele confia no seu pai, tá? Então, é isso que Deus quer de nós. E a confiança ela vai vir através da intimidade, não é verdade? A confiança com Deus vai vir através da intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, ela vai vir através do compromisso com a palavra dele. Amém? Quando nós temos compromisso com a mensagem da cruz, compromisso com a renúncia, compromisso com o largar o nosso eu, esmurrar a nossa carne, o compromisso com perdoar, o compromisso com amar, o compromisso com abençoar. Quando nós temos compromisso com a palavra de Deus, vai gerar intimidade, que vai gerar ousadia para nos lançarmos nos braços do Pai e glorificar o nome dele, amém? Você vai ter ousadia para você, em nome de Jesus, você orar e a pessoa ser curada, você orar e a pessoa ser liberta, amém? Estamos aprendendo exatamente isso, amém? Agora mesmo eu estava orando e eu estava dizendo ao Senhor, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos da tua direção. Então fala conosco, não deixa que palavra nenhuma vinda do meu coração saia da minha boca, mas que palavras vindas do teu coração possam chegar aos nossos corações através da minha vida. E é isso que eu peço a Deus, é isso que eu espero e busco no Senhor. Amém? Então nós estamos buscando exatamente isso, tá, gente? E é baseado na palavra de Deus que diz que na época de Elias, quando Elias disse para Deus, né, Senhor, mataram teus profetas e eu sou o único aqui. Deus disse não, Elias, você está enganado, né? Ainda foi separado por mim 7.000 homens que não se dobraram a Baal, 7.000 homens que não se dobraram às coisas desse mundo, 7.000 homens que não se contaminaram com a iguarias da mesa do rei, lembra? Daniel, 7.000 homens que resolveram renunciar a tudo, renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa carne, renunciar às coisas desse mundo, 7.000 homens. E a palavra de Deus diz que ainda existe, da mesma forma que na época de Elias, Deus separou 7.000 homens, um remanescente, ainda existe um remanescente retirado pela graça, amém? Pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Deus ainda tem esse remanescente, 7.000 homens que estão resolvendo
renunciar a tudo, amém, para que Deus possa usar com poder, unção e autoridade. Lembre-se, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor ainda estão sobre a terra, tá? O mesmo Deus de ontem, de hoje, será sempre. A palavra é viva e se renova. Os olhos do Senhor ainda estão sobre a terra, em busca de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. É esse remanescente, amém? O remanescente que Deus tem, 7.000 homens, que não são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, mas que é o número da perfeição de Deus. Deus sabe a quantidade, o Senhor sabe, amém? É o número da perfeição de Deus. Então, existe ainda um remanescente de Deus, amém? E é exatamente um povo que Deus está retirando do meio do povo dele, santificando esse povo, amém? Para enviar esse povo, para usar esse povo com poder, unção e autoridade. Um povo que o adorará em espírito e em verdade, eu já falei aqui, não na carne e na mentira, mas em espírito e em verdade. No vídeo anterior, no último vídeo, e depois no outro dia eu fui ouvir o vídeo e eu vi que realmente eu fiquei bem impressionada, porque verdadeiramente Deus, ele nos exortou literalmente no último vídeo, mas é para a igreja se despertar, gente. Eu digo para vocês, sem medo de errar e sem mentira nenhuma, diante de Deus, eu digo a você, tudo isso é para mim também. Tá? Toda essa correção de Deus é para a minha vida também. Todas essas chicotadas de Deus no nosso lombro, primeiro que desce é nas minhas costas primeiro. Pode ter certeza do que eu estou falando, porque Deus cobra de mim. Tudo que sai da minha boca, o Senhor cobra de mim. Amém? Não sou perfeita, nunca seremos, nunca serei, nunca seremos. Nunca disse a ninguém que eu sou melhor do que ninguém, ao contrário. Ao contrário. E isso não é a pretensão nossa, não é a intenção desse nosso estudo, ao contrário. Não existe ninguém melhor do que ninguém, nós não somos melhores do que ninguém, nem queremos ser melhor do que ninguém. Mas nós queremos sim fazer o melhor para Deus, ser o melhor para Deus. É isso sim que eu busco na minha vida e eu tento direcionar vocês a mesma coisa. Amém? Então, Deus ainda tem esse remanescente e eu creio sim. Esse remanescente é geração de Elias que Deus está levantando para pregar o evangelho do arrependimento, para voltar o coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. Amém? Por que Deus fala só no pai e no filho? Porque é família. Amém? É Deus e nós. Amém? Somos nós e o Pai, é o Pai e o Filho. Então, essa é a geração de Elias, amém? Para conciliar, é uma geração conciliadora, é uma geração que não espalha contenda, é uma geração que não espalha problema, que não espalha confusão, mas é uma geração que concilia, uma geração conciliadora, é uma geração que exala o amor, que exala o perdão, amém? Então, é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de nós. E baseado nisso, baseado nessa nova geração, nesse novo remanescente, e que na realidade quando Deus fala em 7.000 homens, Deus está falando numa quantidade irrisória, não é verdade? Porque hoje, veja bem, gente, só no Brasil hoje, só no Brasil, eu não sei a estatística do mundo, mas só no Brasil hoje nós temos cerca do último censo, nós temos cerca de 209 milhões de pessoas. 209 milhões de pessoas, eu estou falando num país só, 209 milhões de pessoas. E Deus, quando fala, ele fala numa nova geração de 7.000 homens. Olha que quantidade irrisória para a quantidade do mundo que tem, não é verdade? Quantidade de evangélicos. No último censo, em 2010, no Brasil, só evangélicos, só no Brasil, são 42.310.000. No último censo, em 2010, só vai haver um outro censo em 2020, é de 10 em 10 anos. Então, no último censo, foi encontrado 42.310.000 evangélicos só no Brasil. Nós estamos falando só no Brasil. Deus está falando de uma quantidade irrisória de 7.000 homens. 7.000 homens. Isso significa o quê, gente? Que Deus não precisa de quantidade. Deus não precisa de quantidade. Os olhos do Senhor não estão em busca, não passeiam sobre a terra em busca de quantidade, mas os olhos do Senhor passeiam sobre a terra em busca de homens
homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, a matemática de Deus não é a mesma matemática nossa. A matemática de Deus é totalmente diferente da nossa matemática. Para nós, uma igreja próspera é uma igreja rica, uma igreja grande, uma igreja cheia, uma igreja lotada, uma igreja bonita. Para nós, uma igreja próspera é isso. Amém? Para Deus, não. Para Deus, igreja próspera é uma igreja arrependida. Uma igreja próspera é uma igreja que há transformação. É uma igreja transformada. É uma igreja, e para ver a transformação precisa ver o arrependimento. Amém? Então, para Deus, uma igreja próspera é uma igreja arrependida, não é uma igreja cheia, lotada, bonita e rica como nós, a nossa carne, enxerga uma igreja próspera. Amém? Então, Deus não está preocupado com quantidade. 7.000 homens é o número da perfeição de Deus. Ah, pastora, mas se é o número da perfeição de Deus, pode ser... Bom, Deus poderia ter falado em 7 milhões, Deus poderia ter falado em 7 bilhões, não é verdade? Mas Deus falou em 7.000. 7.000. 7 é o número perfeito de Deus. E 1.000 significa uma quantidade irrisória. Amém? Sinal de que Deus não está atrás de quantidade. Deus não está preocupado com quantidade. O Senhor está preocupado com homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, paremos de andar na carne e andemos no espírito. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito, como diz a palavra. Se dissemos que morremos na cruz com o Senhor Jesus Cristo, se nossa carne foi crucificada com Ele na cruz do Calvário, então a Bíblia está dizendo, então ande também no espírito, amém? Ou seja, viva o seu homem espiritual e mate a cada dia o seu homem carnal, esmurrando, amém? A sua vontade, é isso que Deus está falando na palavra dele. Então, baseado nisso, baseado nesse remanescente de Deus, gente, é que eu tenho falado muito sobre isso, principalmente porque nós estamos vivendo essa época de política no nosso Brasil. Eu tenho falado muito sobre isso e Deus tem me mostrado que poucas são as pessoas que têm entendido. O Senhor tem me mostrado que poucas são as pessoas que têm entendido. Poucas são as pessoas que têm entendido o propósito, que têm entendido o propósito do declarar, que têm entendido o propósito de colocar a nossa confiança no Senhor. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós não ficamos preocupados com isso. Amém? E olha, gente, eu vejo nessa época de política, infelizmente, o nosso Messenger se enche, se lota de lixo. Me perdoem, gente, mas é essa a verdade. Porque tudo que você encontra na internet, na mídia, você espalha para tudo quanto é gente. E infelizmente eu perco grande parte do meu dia apagando mensagens lixo, apagando lixo dentro do Messenger. Pessoas que veem fotos montadas e passa. Pessoas que veem áudios de voz de não sei de quem e passa. Pessoas que ficam repassando coisas ruins, pessoas que ficam repassando quem é Globo, quem é não sei quem é esse político, o que esse político está fazendo, o que está deixando de fazer. Gente, descansar no Senhor é exatamente fazer a nossa parte com excelência e deixar que Ele faça dele. Entende uma coisa, que absolutamente nada vai acontecer sem a permissão de Deus no nosso país. Amém? Absolutamente nada. Então vamos entender uma coisa, se a gente tivesse prestando mais atenção e entendendo o que Deus tem falado conosco com relação ao que nós podemos fazer para mudar o nosso país, para transformar a nossa nação. Se nós estivéssemos muito mais preocupados com isso e pegar esse tempo que nós estamos gastando olhando na mídia, vendo aí, ouvindo vozes, ouvindo vídeos, vendo isso, vendo aquilo e repassando todo esse lixo. Se a gente estivesse mais preocupado, se a gente pegasse esse tempo, tenta fazer isso, veja um dia só teu, quanto tempo você gasta fazendo isso, tá? Se você pegasse esse tempo e abrisse a tua boca e se colocasse diante da face de Deus e começasse a declarar sobre o Brasil, a declarar sobre os governantes da nação, a declarar sobre o nosso povo brasileiro, se nós pegássemos esse tempo e começássemos a declarar, gente, nós faríamos muito mais pelo nosso país, pela nossa nação, pela nossa própria vida
vida e pela vida da nossa família, tá certo? Porque Deus só precisa disso, Deus não precisa de quantidade. Mas pastor, eu tô sozinha, mas pastor, eu sei lá quantos vão querer fazer comigo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus me levou lá para fazer um censo, tá? Eu tenho falado nisso, eu tenho falado que Deus não precisa de quantidade, eu tenho falado que Deus usou uma só pessoa, para 3 dias de profetizando, 3 dias profetizando. Essa pessoa percorreu uma cidade com mais de 120 mil pessoas, profetizando durante 3 dias. 3 dias. E a Bíblia diz, mais uma vez, que do menor ao maior se arrependeram. O arrependimento é que leva à transformação. É isso que o nosso Brasil está precisando. É isso que a nossa nação está precisando. A começar da nossa vida. Eu não estou falando de A, B e C, não. Eu estou falando de nós em primeiro lugar. Nós temos que ver nós em primeiro lugar. Porque nada vai mudar se nós não mudarmos primeiro. Amém? Então, nós temos visto isso. Nós temos visto que mais de 120 mil pessoas foram levadas ao arrependimento. Um homem só, chamado Jonas, percorrendo a cidade durante 3 dias e profetizando sobre aquela cidade. Um homem só. Vamos lá para a estatística, gente? Olha, eu vi lá no censo em 2018, no censo existe quase um pouco mais de 208 milhões de habitantes. Brasil, eu estou falando só no Brasil. Tá? Diante do último censo de 2018, em 2018 há mais de 208 milhões de pessoas. Eu estou arredondando para 209, tá? 209 milhões de pessoas, tá bom? Vamos lá. O censo de 2010 nos leva a ver que só evangélico, eu não estou falando de cristão, porque o cristão envolve também o católico, eu estou falando só do evangélico. Só o evangélico tem 22,2%, isso em 2010, tá? 22,2% da população brasileira, que é 209 milhões de pessoas, tá? São evangélicos. O que significa isso em conta? Significa 42 milhões 310 mil. Tá? 42 milhões 310 mil pessoas evangélicas só no Brasil. Gente, se liga no que eu estou falando. Só no Brasil. 42 milhões 310 só no Brasil. Eu não estou falando os brasileiros que estão fora do Brasil como eu estou. Tá? Então, nós estamos falando só nos evangélicos que estão no Brasil. Não estou falando dos que estão fora, não. Só no Brasil. 42 milhões 310. Baseado na palavra de Deus que diz que um homem só foi usado por Deus para levar o evangelho do arrependimento a mais de 120 mil pessoas, tá? E do menor ao maior se arrependeram. Então eu estou dividindo, vamos lá, 209 milhões, tá? Quantas pessoas Deus precisaria? Eu estou falando só no evangélico, gente. Quantas pessoas Deus precisaria, tá? Para ministrar o evangelho do arrependimento, ministrar o espírito de arrependimento, ministrar bênção sobre a vida do nosso Brasil, tá? 209 milhões de pessoas, para que Deus pudesse alcançar do menor ao maior. Sabe quanto, gente? É exatamente a quantidade irrisória que Deus faz desses 7 mil pessoas que estão sendo, que fazem parte do remanescente de Deus, tá? 1.742 pessoas. Tá? Deus só precisa, presta atenção no que eu estou te falando, Deus só precisa de 1.742 pessoas, ou seja, pessoas que tenham o entendimento, são esses homens e mulheres que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra em busca de, tá?
para profetizar sobre o nosso Brasil, profetizar sobre os nossos governantes, profetizar sobre as prostitutas, sobre os drogados, os alcoólatras, os homossexuais, os assassinos, os pecadores, aquele que também não faz nada disso, mas é pecador também, que se não tiver Jesus está indo para o inferno. Então, profetizar sobre o nosso país. Profetizar. Deus só precisa de 1742 pessoas que entendam o propósito e que confiem no Senhor e não em urnas, porque quando a gente fica aí pegando o nosso tempo tão precioso para estar espalhando tanto lixo por aí na mídia, tudo que a gente encontra, a gente acredita, a gente fica perdendo tempo ouvindo, assistindo e perdendo tempo enviando, tá? Se nós confiar no Senhor, é entender que nossa luta não é com nossas armas, não são carnais, mas nossas armas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Amém? Ou seja, são espirituais para romper cadeias e para derrubar sofismas, ou seja, enganos que se levantam contra a palavra de Deus. Enganos que se levantam contra a palavra de Deus. É isso que o diabo, Satanás, está espalhando pelo mundo. Enganos, tá? Mas a nossa arma é poderosa em Deus, ou seja, espirituais, para romper cadeias, destruindo enganos que se levantam contra a palavra de Deus. Então, se nós, 1742 pessoas, entendessem o propósito de Deus e pegássemos o tempo que a gente pode, principalmente esse que a gente está jogando fora, tá? Com mídia, pegasse o tempo que a gente pode, abrisse a nossa boca e profetizasse sobre a nação Brasil, sobre a nossa nação. Entende uma coisa? Nós estaremos abençoando a nossa própria vida, estaremos abençoando a vida da nossa família, estaremos abençoando a vida da nossa nação e estaremos mais ainda glorificando o nome de Deus. Então, vamos entender, gente. Nós podemos sim entender. Entender que Deus não precisa de quantidade. Rapidinho, passando por cima. Porque se eu for procurar, eu vou achar muito mais. Mas passando por cima, tá? Deus, a palavra de Deus diz, primeiro Jonas, amém? Jonas foi usado por Deus, um homem só, para levar o evangelho do arrependimento a mais de 120 mil pessoas. Nós vimos que Deus usou um homem só, amém? Um homem só chamado Josué, para parar, deter o sol e a lua, A Bíblia diz que Deus usou um homem só, Josué, para deter o sol e a lua, para que o povo dele vencesse o inimigo. Tá? Para que o povo dele vencesse o inimigo, tá certo? E quando a gente vai olhar melhor, a gente vai ver que Deus fez muito mais do que usar Josué simplesmente para deter o sol e deter a lua. Deus usou Josué para parar a terra. Amém? A terra. Porque sol e lua não se move, quem se move é a terra. Tá certo? Então, na realidade, Deus ele usou com muito mais poder um homem só. Tá certo? Então, Deus não precisa de quantidade. Deus não precisa de uma igreja milionária, uma igreja hiper grande para poder fazer isso. Não. Deus só precisou de um homem só. Mas um homem como Josué. Que largou tudo, que renunciou a tudo para servir a Deus. Amém? Um homem só, que como eu falei no último live, quando chegando diante para vencer o inimigo maior que tinha, o primeiro inimigo que foi vencido, o primeiro muro que foi derrubado, que foi de Jericó, quando Josué estava chegando, o que aconteceu? Aconteceu que, quem é que ele viu? Um homem. E quando ele disse, tu vens a meu favor ou contra mim? Ele disse, não, eu sou o chefe do exército
do Altíssimo. Amém? Ou seja, o arcanjo Miguel foi enviado. Amém? O arcanjo Miguel foi enviado para lutar a favor do povo de Deus, para lutar a favor do povo de Deus. Amém? E o que Josué disse para ele? Fala, meu Senhor, o que meu Senhor tem para mim? Amém? Fala, meu Senhor, o que o meu Senhor tem para mim? O que Deus tem querendo que eu aprenda? O que Deus tem querendo que eu mude? Isso daí foi exatamente isso que Josué chegou diante de... Josué não ficou orgulhoso porque Deus mandou o arcanjo Miguel para ajudar ele. Não. Josué não ficou orgulhoso porque Deus usou ele para deter o sol e a lua para que o povo de Deus vencesse o inimigo. Não, de forma alguma. Amém? Por quê? Porque Josué tinha intimidade com Deus. Josué, ele tinha compromisso com Deus, compromisso com o povo de Deus, compromisso com a palavra de Deus. Amém? Que gerou intimidade com Deus e que gerou ousadia para que Josué cumprisse os propósitos de Deus através da vida dele. Deus usou um homem só. Amém? Nós vemos também que a palavra de Deus diz que Deus, ele procurou sobre a terra um só homem que estivesse se colocando na brecha contra Jerusalém para que ele não a destruísse por conta do pecado. Jerusalém estava como Brasil. Amém? Nossa nação iníqua. Era droga, era álcool, as pessoas eram revoltas, as pessoas estavam rompendo princípios bíblicos, as pessoas não queriam saber de Deus. A mesma coisa que está a nossa nação, tá bom? Estava lá Jerusalém e Deus ia destruir Jerusalém. Deus destruiu Jerusalém. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele não encontrou um só homem que estivesse na brecha por Jerusalém para que ele não destruísse Jerusalém, certo? Então Deus procurou um só homem. Quer dizer que você diz, pastor, então quer dizer que na época não tinha ninguém orando? Claro que tinha, gente, claro que tinha, como tem hoje, Eu já falei aqui, Deus falou isso para mim. A igreja está vivendo um momento agora de muita oração. É relógio de oração, campanha de oração, grupo de oração, mulheres que oram na madrugada. O povo está orando. E por que é que as coisas estão cada vez pior? Por que as coisas estão cada vez pior? Por que a iniquidade está aumentando cada vez mais? Eu estou falando dentro da nossa igreja, no meio do nosso povo, nosso meio, nós mesmos. Por que as coisas estão cada vez piores? Então, porque nós estamos orando de forma errada. Deus, ele continua sendo Deus. Deus, ele continua, os olhos deles continuam buscando homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor continuam buscando pessoas que estejam na brecha para que não destrua famílias, não destrua cidades, não destrua nação. Os olhos do Senhor continuam. E por que é que não encontram? Porque nós estamos orando de forma errada. A Bíblia diz: se ora e não recebe, se pede e não recebe, é porque pede para o teu próprio deleite, ou seja, nós estamos pedindo da forma que a gente acha que tem que pedir, nós estamos orando da forma que eu acho que tenho que orar, eu tenho pedido a Deus aquilo que eu acho que o Brasil deve ter, eu peço para Deus aquilo que eu acho que é melhor para o Brasil, e na realidade a palavra de Deus diz que Deus sabe o que cada um de nós precisa. Então, eu tenho falado aqui, Deus quando colocou um homem só diante de uma nação iníqua, de um vale de ossos secos, ele disse: você crê que eu posso mudar a história dessa nação? Você crê, Ezequiel, que eu posso mudar a história dessa nação? Você crê, minha igreja, que eu posso mudar a história da nação Brasil? E Ezequiel virou para ele e falou assim: Senhor, se o Senhor diz que pode, então eu acredito que o Senhor pode. O que eu tenho que fazer? Foi exatamente isso que Ezequiel falou para Deus. Senhor, se o Senhor diz que pode, eu acredito que o Senhor pode. O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? E Deus virou para Ezequiel e disse: então profetiza sobre aquela nação. Deus não disse faz campanha de oração, Deus não disse faz jejum, Deus não disse sobe para monte, Deus não disse, não estou dizendo que não é para você fazer nada disso, gente, é a forma de orar, Deus está ensinando a mim e a você a como orar. Deus só quer que a gente profetize a favor da nação Brasil, Deus só está querendo nos ensinar como fazer. Então é exatamente isso, Deus está buscando homens e mulheres que queiram
obedecê-lo, que queiram ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, renunciar àquilo que você acredita como verdade. Não, mas eu creio que eu estou orando da forma certa. Você crê? É bíblico a forma que você está orando? Porque o que eu estou falando aqui é bíblico. Eu não estou dizendo a minha opinião. Eu não estou expondo a minha opinião. Eu estou expondo a opinião de Deus para nós. Então, é bíblico o que você está falando? Então, o que Deus quer é isso. Deus quer que nós... Deus precisa de 1.742 pessoas. Deus precisa de 1.742 pessoas que entendam que eu não sei de nada. Eu preciso buscar direção na palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu sei, não é o que eu aprendi nesses 200 anos de crente, nem diante das 200 vezes que eu li a Bíblia, ou do que o título que eu tenho dentro da igreja. Não. É largar tudo que a gente acredita, gente, e buscar a direção de Deus e obedecer. Deus só pede isso para nós, a obediência. Então, na realidade, os olhos do Senhor procurou um homem só. Existia, claro que existia homens e mulheres que estavam orando, claro que existia, óbvio que existia igrejas que estavam orando, mas da forma correta não estava orando, da forma correta não estava orando, porque a palavra de Deus diz que Deus só precisava de um homem que se colocasse na brecha, a favor de Jerusalém, para que ele não destruísse Jerusalém, e a palavra disse que Deus não encontrou. Deus não encontrou. Então Deus não está buscando quantidade, Deus está buscando qualidade. Deus está buscando da forma correta. Deus está buscando da forma correta. E nós estamos dentro desse estudo, buscando exatamente isso. Direção de Deus, para que a gente faça da forma correta, para que aconteça alguma coisa. Porque quanto tempo que nós temos? Quanto tempo que nós temos com o joelho no chão orando? Quanto tempo que você clama pelo Brasil? Quanto tempo que você clama pelo Brasil? Quanto tempo que você tem grupo de oração que clama pelo Brasil, gente? Quanto tempo? Quanto tempo? Pelas nações, pelas famílias, pelas igrejas. E se nada está acontecendo é porque nós estamos fazendo da forma errada. Eu não estou dizendo A, B e C, eu não estou citando nomes aqui não. Tá certo? Eu não estou citando nomes aqui não. Eu estou falando de um geral. Eu estou falando da igreja onde eu faço parte dessa igreja. Eu estou falando de 42.310.000 evangélicos que o Brasil tem. Ou seja, mais do que isso, porque eu estou fora do país e tem muita gente que está fora do país. Amém? E não estamos incluídos nessa quantidade aqui que foi feito o censo. Tá bom? Então, gente, olha, vamos entender que Deus só precisa de obediência, tá? Nós vemos também que Deus usou um só homem, tá? Um só homem, chamado Elias, para parar a chuva em uma nação. Gente, peraí, eu não estou falando, a Bíblia não está falando aqui que foi para parar a chuva numa cidade, que não foi para parar a chuva numa fazenda. A Bíblia está dizendo que usou um homem só, parar a chuva numa nação, durante 3 anos e meio. Uma nação. Agora, olha aqui o que é que a palavra de Deus fala deste homem, tá? Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, presta atenção, ele está falando, o Elias está falando. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, olha a confiança que este homem tinha em Deus, tá? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, olha a intimidade que este homem tinha com Deus. Olha a intimidade que Elias, que foi arrebatado, tá? Que não viu a morte. Olha a intimidade que este homem tinha com Deus. Este homem tinha compromisso com a palavra de Deus. Este homem que gerava intimidade com Deus, que gerou consequentemente ousadia para que Elias pudesse, dentro de tantas coisas que Deus usou Elias para fazer, mas que ele determinasse, amém? E declarasse que parasse a chuva numa nação. E olha o que ele continua dizendo: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, olha o detalhe,
Olha o detalhe dessa frase. Perante cuja face estou. Nem orvalho, nem chuva. Nem orvalho, quanto mais chuva. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Olha o que o homem diz. Olha que ousadia. Olha que ousadia Elias tinha, tá? Olha que ousadia esse homem tinha. Vou ler de novo, gente. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Amém? Olha a certeza que ele tinha. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Aquele homem tinha certeza. Ele tinha certeza da presença de Deus, ele tinha certeza da onipotência, da onisciência de Deus, ele tinha certeza disso. Amém? Porque por conta do compromisso que ele tinha com Deus, que gerou intimidade nele, tá? E olha o detalhe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Esse é todo. É a base desse verso, é a base do que levou Deus a usar um homem só para parar a chuva numa nação durante 3 anos e meio. Cuja face estou. Cuja face estou. Elias sabia que era Deus aí e Elias aqui. Cuja face estou. Elias sabia que quando ele abria a boca dele, olha como ele fala no final, haverá nestes anos segundo a minha palavra. Olha que certeza que aquele homem tinha. Olha que certeza que ele tinha que o que saía da boca dele vinha do coração de Deus. Olha que certeza que aquele homem tinha que há poder na palavra. Olha que certeza que ele tinha, o poder que tinha as palavras que saíam da boca dele. Olha a certeza que aquele homem tinha. Amém? Deus está procurando 1.742 pessoas que tenham essa certeza. Mas olha o que Elias fala. Perante cuja face estou. O que é estar perante a face do Todo-Poderoso? O que é? Obediência. Amém? Viver o homem espiritual. Amém? O homem carnal não discerne essas coisas. O homem carnal fica falando mal da pastora Deise quando a pastora Deise está falando isso. O homem carnal fica duvidando de pastora Deise quando a pastora Deise está falando tudo isso. O homem carnal duvida das coisas de Deus. É por isso que não recebe. Elias, ele confiava. Elias, ele sabia. Elias sabia o poder do Deus que ele servia. Perante cuja face eu estou significa eu tenho intimidade com Deus. Elias sabia, segundo a minha palavra, Elias tinha certeza que há poder na palavra daquele que confia em Deus, há poder na palavra daquele que está perante a face de Deus, há poder na palavra daquele que reconhece Deus como o Altíssimo e que nada, absolutamente nada, é impossível para ele. Há poder na palavra do cristão que verdadeiramente está na presença de Deus, negando o seu eu e vivendo o evangelho, vivendo a mensagem da cruz do Calvário. Há poder. E Elias sabia disso. Elias sabia disso. Mas é necessário o quê? Estar diante da face de Deus. E estar diante da face de Deus não é para todo mundo, igreja. Não é para todo mundo. É para aquele que quer. É para aquele que quer tomar atitude. É para aquele que usa o seu livre-arbítrio em obediência à palavra de Deus. É para aquele que quer renunciar o seu eu, renunciar a sua carne, renunciar às coisas do mundo, renunciar àquilo que a gente acredita como verdade. Renúncia. Jesus diz que sem renúncia a tudo, Jesus diz a tudo, nós não somos dignos de seguir a Ele, não somos dignos do céu, não renunciarmos a tudo. Então é renúncia, ter a intimidade que Elias tinha com Deus, requer renúncia, requer atitude
atitude de renúncia. Renúncia é atitude. Renúncia é sair da nossa zona de conforto. Renúncia é abrir mão daquilo que a gente gosta, daquilo que a carne gosta. Renúncia é isso. Renúncia é renunciar à nossa vontade, colocar através do nosso livre-arbítrio a nossa vontade submissa à vontade de Deus. Era isso que Elias fazia. Era isso que Elias fazia. Deus não precisa de quantidade. Baseado na palavra de Deus. Baseado na palavra de Deus e não na minha palavra. Deus só precisa de 1.742 pessoas que queiram renunciar. 1.742 pessoas que queiram tomar a atitude de renúncia para mudar uma nação, para mudar o nosso Brasil, para mudar o nosso Brasil. E, consequentemente, mudando o nosso Brasil, essas 1.742 pessoas, a Bíblia diz que quando a aprovação das provas vai gerar perseverança. Claro que essas 1.742 pessoas vão ser provadas por Deus. Porque quanto mais Deus dá, mais Deus prova. Quanto mais Deus dá, mais Deus cobra. Amém? Claro que vai. Mas quando essas 1.742 pessoas verem a mudança na nação Brasil, essas 1.742 pessoas também com ousadia vão começar a ministrar sobre outras nações. Meu Deus, meu Deus. Então o mundo verá a glória de Deus. Então o mundo verá a glória de Deus. A palavra de Deus fala também que Gideão apresentou diante de Deus uma igreja lotada com 32.000 pessoas para vencer o inimigo da droga, do álcool, o inimigo da prostituição, o inimigo do homossexualismo, o inimigo do homicídio, o inimigo da perversão. Gideão apresentou 32.000 pessoas, uma igreja lotada. O pastor Gideão tinha uma igreja muito grande, uma mega igreja. E o que Deus disse? Não, quero não, pastor. Quero não, pastor, quero não. Vai que eu uso esses 32.000 pessoas para vencer o inimigo do meu povo e depois o povo vai dizer que foi o braço deles que fez isso. Quero não. Eu não preciso disso porque a glória é só para mim. Deus não divide glória com ninguém, não. E nós todos sabemos da história de Gideão e Deus usou simplesmente 300 homens. 300 para vencer os midianitas, que eram, na época, um dos mais fortes inimigos contra o povo de Deus. Amém? Que a Bíblia diz que era como areia da praia, que não se pode contar. Areia da praia, que não se pode contar. Amém? Nós ainda contamos o nosso Brasil, 209 milhões de pessoas. E a Bíblia diz que eram como a areia da praia, que não se pode contar. E 300 homens só venceu o inimigo. Amém? Então Deus não precisa de quantidade. Deus precisa, os olhos do Senhor passeiam sobre a terra em busca de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Deus só precisa disso. Deus só precisa de 1.742 homens que o adorem em espírito e em verdade, que queiram viver a sua Maria e não a sua Marta. Amém? Escolher o melhor lugar, o lugar que Maria escolheu e que Jesus diz, quem escolheu esse lugar, ninguém tira. Ninguém te toma este lugar. Amém? Ninguém te toma este lugar, mas tem que ser escolha tua. Jesus disse bem claro para Marta. Marta, Marta, Maria escolheu o melhor lugar. Foi escolha de Maria, foi livre-arbítrio de Maria. Amém? Então é livre-arbítrio nosso, nós temos que fazer a escolha. A escolha é minha e
tua, a escolha é nossa, amém? E Deus só precisa de 1742 homens e mulheres, pessoas que façam essa escolha e escolham o melhor lugar, e escolham o lugar que Maria escolheu, amém, gente? Então, e nós vimos, para a gente encerrar, eu estou falando de meia dúzia de pessoas aqui que Deus me trouxe na memória rapidinho, tá? Mas se a gente for correr a Bíblia, a gente vai encontrar muito mais gente que Deus usou com muito poder, unção e autoridade, tá bom? Que não precisou de usar multidões, não. Ele usou pessoas, tá? E nós vemos Moisés. Moisés, um homem que supostamente que ele falava que não sabia falar, ou uns falam que ele era gago, outros simplesmente ele não sabia falar. O Moisés era um melancólico. O melancólico ele não tem o dom de palavras, de falar como tem o sanguíneo, como tem o colérico, não é verdade? O melancólico ele é mais retraído, o melancólico ele é mais tímido. Então, de repente, era isso que Moisés queria falar e não que ele era gago, não é verdade? Mas tudo bem, deixa para lá, não é verdade? Quando a gente chegar no céu, a gente vai saber se Moisés era gago mesmo ou se ele era melancólico, não é verdade? Então, Deus usou um homem só, Deus usou Moisés para dirigir a maior igreja do mundo, a maior igreja do mundo. Amém? Que foi tirar o povo do Egito e trazer para a Terra Prometida. Cerca de, eu faço minhas contas, cerca de 5 milhões de pessoas, porque na verdade, na realidade, a palavra de Deus não fala em quantidade, né? Mas fala em 600 homens de pé. O que são 600 homens de pé? São 600 homens de guerra, ou seja, a idade de um homem de guerra é dos 21 anos, né? 20, 21 anos, 19 anos mais ou menos, até os 26 anos, vamos botar 30 anos, homens de pé, homens de guerra, homens fortes, homens que são viris, né? Para guerra, né? Sem falar dos idosos, sem falar dos antes menos de 21, sem falar das crianças, sem falar na quantidade de mulher que os israelitas podiam ter na época, não é verdade? Que podiam ter muitas mulheres, mais de uma mulher, não sei quantas concubinas, não é verdade? Que podiam ter, que quanto mais filho tivesse, era considerado mais abençoado, né? Então, quanto mais filhos eles tivessem, então era filho, filho, filho em cima de filho, não é verdade? Então, considerando todas essas mulheres, né? E todos esses filhos aí, tudo, eu faço um cálculo de 5 milhões de pessoas. Tá? Eu faço um cálculo de 5 milhões de pessoas. Vamos lá. 5 milhões de pessoas, uma igreja com 5 milhões de pessoas. Não existe, gente. Foi a maior igreja do mundo que Deus, ele botou na mão de um homem só, chamado Moisés. Amém? Então, assim, nós vemos que Deus não precisa de quantidade. Deus precisa de qualidade. Amém? Viver no Espírito e na verdade. Amém? Sair da carne, o que a gente está vivendo, a igreja, nós, eu estou botando eu também, tá? Nós, a igreja, estamos vivendo na carne, amém? Principalmente essa época aí de eleição, aí que todo mundo está muito preocupado com partido, e poucos estão preocupados em abrir a sua boca e fazer como Elias, profetizar Deus. Vou ler de novo, gente, o texto, tremendo, tá? Tão certo como vive o Senhor, disse Elias, tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor. Olha a certeza que esse homem tinha, gente. Olha a certeza que esse homem tinha. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel. Tão certo como vive o Senhor, o Deus do Brasil. Amém? Eu profetizo nessa hora. Amém? Tão certo como vive o Senhor, Deus do Brasil, perante cuja face estou. Ou seja, esses 1742 pessoas aqui vai dizer isso em nome de Jesus. Amém? Se você quer fazer parte dessa nova geração, se você que me ouve quer fazer parte dessa quantidade tão irrisória que são esses 7 mil homens, amém? 7 mil pessoas, amém? Essas 1742 pessoas, amém? Que podem fazer isso. Se você quer fazer parte, você vai dizer isso daqui, amém? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, anda em espírito
espírito, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Amém? Haverá arrependimento sobre o nosso Brasil. Abre a tua boca se você crê nesse momento e fala, repete o que eu estou falando. Haverá arrependimento sobre a nossa nação Brasil, em nome de Jesus Cristo, como está determinando segundo a palavra que sai da minha boca. Repete isso em nome de Jesus, se você crê, se você quer fazer parte dessa nova geração, se você quer fazer parte desses 1.742 pessoas que o Senhor está levantando, abre a tua boca e diz, amém? Haverá arrependimento sobre a nossa nação Brasil, sobre os governantes do nosso Brasil, em nome de Jesus Cristo, segundo a palavra que está saindo da minha boca, em nome de Jesus Cristo, que seja tudo para a glória do nosso Deus soberano, onipotente, aleluia, glória a Deus, amém, igreja? Meu Deus, Deus é tremendo, fala Jeová, porque a gente precisa te ouvir, Senhor, nós precisamos te ouvir, Pai, nós precisamos sair da posição de Marta, Deus, e nos lançar por livre escolha no lugar que Maria escolheu. Livre escolha, presta atenção, gente. Jesus disse a Marta, ninguém tira Maria do lugar que ela escolheu, amém? Livre arbítrio, vontade, livre arbítrio. Nós temos que ter e escolher o melhor lugar, o lugar que Maria escolheu, amém? E como não creio em coincidência, eu creio sim que Deus prepara tudo, foi preparado também o próximo tópico que nós estamos falando da conquista da vontade. Olha, o que é livre-arbítrio? Vontade própria. Amém? Livre-arbítrio é vontade própria. O próximo tópico é a conquista da vontade. Nós encerramos no último live sobre fortalezas levantadas com relação a Deus, não é verdade? Então vimos que como nós vemos Deus, é como nós vamos receber dele. Vamos lembrar de Elias de novo aqui? Como é que Elias via Deus? Deus maravilhoso. Não é verdade? Repeti muito isso no último live. A forma com que você vê Deus é a forma com que você vai receber de Deus. Olha a forma com que Elias via Deus. Tá? Olha a forma com que Elias via Deus. Tá? Ou seja, a forma com que Elias via Deus, deu a Deus, amém, o respaldo para usar Elias com o poder que ele usou, amém? Com o poder. Gente, esse texto de Elias está em 1 Reis 17:1, tá bom? Olha a forma com que Elias viu Deus, amém? Soberano Deus, vive tão certo como o meu Senhor vive, meu Deus, meu Deus. Gente, olha, eu peço a Deus agora, nesse momento, que cada um de nós que estamos ouvindo esse vídeo e que cremos verdadeiramente no poder da palavra de Deus, que está sendo dita agora, nesse momento, que nós possamos verdadeiramente um dia dizermos com muita convicção, assim como vive o meu Senhor, assim como é verdade, meu Deus, eu peço a Deus que um dia possamos verdadeiramente dizer. E então o próximo tópico é a conquista da vontade. Tá? Então nós falamos sobre Deus, né, sobre as fortalezas, e vimos que a forma com que a gente vê Deus é a forma com que a gente vai receber de Deus. Tá? E a prova disso é esse texto de Elias,
né, esse texto de 1 Reis 17:1, onde Elias diz com tanta convicção quem é esse Deus, que ele vive poderosamente. Amém? Então, ele acreditou no poder da profecia que saiu da sua boca. Elias, ele acreditou no poder da palavra que ele falou, que saiu da boca dele. Ele acreditou e aconteceu. Não é verdade? Da mesma forma. E aconteceu muito maior, eu já falei aqui, aconteceu muito maior. Ou seja, da mesma forma, Ezequiel, quando abriu a sua boca e declarou sobre a nação iníqua, sobre Israel, houve vida. Amém? Deus restaurou aqueles vasos. Amém? Da mesma forma que Ezequiel fez, declarou, da mesma forma Josué fez, declarou, o sol e a lua se detiveram, ou seja, a terra parou até que o povo de Deus vencesse o inimigo. Dá para você entender quem é você? Dá para você entender quem é você, gente? Meu Deus, se a gente não consegue entender quem somos nós, com o sacrifício de Jesus Cristo, Deus entregando o que ele tinha de mais precioso, que era o seu único filho, entregou por você, para resgatar a sua igreja, para nos tornar livres do pecado. Ou seja, não somos mais escravos do pecado, indo para o inferno, fazendo a vontade de Satanás. Se a gente não consegue entender isso, se a gente não consegue entender quando a palavra de Deus diz, que Deus diz assim, se eu entreguei por você o meu único filho, que eu tinha de mais precioso, o que eu não vou fazer por você? O que eu não posso fazer por você? Se a gente não consegue entender nada disso que é espiritual, será que a gente consegue entender? Deus, ele parou através de um homem só, que profetizou. Dá pra gente entender o que foi que Elias fez? Elias profetizou. Para sol, cessa lua. Foi isso que Elias fez. Ele abriu a boca dele e profetizou. Amém? Ele acreditou que o Deus dele vive, tão certo quanto o meu Senhor vive. Amém? As palavras que vão sair da minha boca, as palavras que são proferidas da minha boca, vão parar o sol e vão deter a lua, até que o povo de Deus vença o inimigo. Meu Deus! E Deus, através de um homem só, parou a terra. Meu Deus! E só fez ela andar de novo, quase um dia. A Bíblia diz que quase um dia. E só fez ela mover de novo. Quando o povo de Deus, você, venceu o inimigo. Jesus amado. Gente, a gente precisa entender um pouquinho quem somos nós. Nós precisamos entender um pouquinho o poder que há sobre nossas vidas. Agora, sobre a vida da Maria, tá? Não é sobre a vida daquele que vai para a igreja, que entrega o dízimo, que desce as águas, que toma a Santa Ceia e que vive como quer. Não é desse não, tá bom? Que a Marta e a Maria estão dentro da igreja, tá? O poder de Deus está sobre a igreja dele verdadeira. E a igreja verdadeira de Jesus é aquele que busca o lugar especial aos pés de Jesus, tá? Busca com o seu próprio livre-arbítrio, usa a sua própria vontade, a sua própria escolha. Amém? Meu Deus, ou seja, um coração perfeito e uma alma voluntária. É isso que Deus quer de nós. Amém? Meu Deus, um coração perfeito e uma alma voluntária é o que Deus quer de nós, para que possamos usar o nosso livre-arbítrio, fazer a escolha certa através da nossa vontade, submissa à vontade de Deus. Amém? E é exatamente isso que a gente vai começar. Vou só dar início hoje, tá? Mas é exatamente isso. A conquista da vontade. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 30:19. Eu falo muito sobre essa passagem. Os céus e a terra tomo hoje
por testemunha contra ti. Deus está falando conosco, a igreja, tá? Deus está falando conosco que conhecemos a palavra de Deus, tá? Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Então, parafraseando isso daí, é como eu falo sempre. Escolhe a bênção, amém? Esse texto fala como? A vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida, ou seja, a obediência à palavra de Deus. Amém? Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, então nós conquistamos o quê? A vida. Amém? Então, que coloco diante de vós os dois caminhos, a obediência à palavra de Deus e a morte, que é a desobediência à palavra de Deus. Amém? Então, coloco diante de vós a obediência à palavra de Deus e a desobediência à palavra de Deus. Não é a tua vontade, não. Não é a obediência àquilo que tu acha que é certo, não. Não é a desobediência àquilo que tu acha que é errado, não, tá? É a palavra de Deus. A palavra está falando em vida. Vida quem dá é a palavra dele. Amém? A obediência à palavra dele. Então, vida ou morte, bênçãos ou maldições, tá? E a escolha vai ser para quem? O plantio somos nós que decidimos. Amém? Através da nossa vontade. Mas a colheita não é só para nós. A colheita é para nós e a nossa descendência. Nós e a nossa casa. Amém? Tanto a bênção como a maldição. Tá bom? Então, a colheita é para nós e para nossa descendência. Por isso que Deus, ele ama Deus, o que Deus fala em descendência, o que Deus fala em Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está falando em família, ele está falando em descendência. Deus ama família, família está no coração de Deus, família para Deus é sagrada, por isso que ele abomina o divórcio, amém? Ele abomina a traição, amém? O adultério, porque ele compara nós adulterando contra Jesus, que é o noivo e nós a igreja, tá? Então, Deus ama família. Então, a vontade do homem é uma função da alma. O que é a nossa alma? Sentimentos, emoções, vontades e pensamentos, amém? Então, são 4 características, 4 funções da nossa alma, que é sentimentos, emoções, vontades e pensamentos, tá? Então, a vontade do homem é uma função da alma. É esta a origem de todas as suas escolhas e decisões. Amém? Todas as escolhas e decisões na nossa vida, quem faz é a nossa vontade. Por isso que nós estamos dentro desse estudo, buscando limpar a nossa alma, restaurar a nossa alma, para que a nossa vontade seja equilibrada e funcional, para que ela possa fazer escolhas corretas, usando a nossa vontade submissa à vontade de Deus. Para quê? Para obedecer à palavra de Deus. Amém? Então, mais uma vez, é esta a origem de todas as suas escolhas e decisões, tá? A gente vê que o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando um equilíbrio nas nossas emoções, sentimentos, vontades e pensamentos. É isso que nós estamos buscando. Nós entendemos que somos pessoas disfuncionais, que fomos geradas por famílias disfuncionais, por gerações disfuncionais, que uma vai gerando a outra, porque uma pessoa disfuncional vai gerar outra disfuncional. Então, se a gente nasceu numa família disfuncional, consequentemente geraremos outra família disfuncional, não é verdade? Então é por isso que nós estamos buscando, dentro desse estudo, a retirar o lixo da nossa alma, restaurando as nossas emoções, restaurando os nossos sentimentos, para que nossas vontades venham a se tornar
equilibradas e funcionais, amém? Para que tenhamos o quê? Atitudes funcionais e equilibradas, amém? Escolhas. Atitude significa escolha, amém? A nossa vontade é quem vai gerar em nós uma atitude, não é verdade? Consequentemente, nós agimos de acordo com o quê? Com a nossa vontade. Amém? Então, a nossa vontade, ela vai gerar em nós uma atitude, tá? Porque nós tomaremos atitude de acordo com a nossa vontade, tá certo? Então, se a nossa vontade é disfuncional, as nossas atitudes serão disfuncionais. Mas se a nossa vontade é equilibrada, nossas atitudes serão equilibradas, tá bom? Então, mesmo quando você nega a tua vontade, você continua agindo dentro da tua vontade. Óbvio. Ou seja, por exemplo, me deu vontade de beber de novo. Me deu vontade de tomar uma cerveja, tomar um vinho, lá, eu já larguei, eu não quero mais. E me deu uma vontade de fazer. Então, a minha vontade é beber, tá? Mas a minha consciência diz que eu não devo. Ou seja, eu tô escolhendo no que eu quero fazer. Eu estou indo de encontro com a minha vontade, mas eu não vou beber. Tá? Ah, pastora, mas a minha vontade era beber. Não, não. Você negou a sua vontade. Você negou a sua vontade, que era beber, e tornou ela equilibrada e dizendo, eu não vou beber. Então, a sua vontade é quem foi gerada. Mesmo que você tenha negado o seu eu, a sua vontade foi exatamente determinada por você. Tá bom? Então, o que acontece? A sua vontade é quem vai determinar as suas atitudes. Amém? Então, as nossas escolhas e as nossas decisões, ou seja, nossas atitudes, vão ser totalmente direcionadas, a origem dela vai ser a nossa vontade. Tá bom? De fato, a vontade revela o caráter do próprio homem. Eu já falei isso aqui lá nos primeiros vídeos, eu falo exatamente disso, tá? A vontade revela o caráter do próprio homem. Por que isso? O que é o caráter do homem? É o que exterioriza ele, né? Ou seja, a forma dele agir, a forma dele falar, a forma dele vestir, a forma que ele se porta. Isso daí é que vai determinar o caráter do homem, não é verdade? Então, o caráter do homem vem de onde? Da vontade. Tá? O caráter vem da vontade, tá bom? Então, tudo isso é relacionado ao caráter. Então, o que determina o caráter do homem é a vontade dele, tá certo? A vontade do homem é quem vai determinar o caráter, porque é a vontade do homem que vai determinar as atitudes do homem, tá certo? Que vai determinar as decisões e as escolhas do homem, tá bom? Então, é o caráter, a vontade é que determina o caráter, tá bom? Não existe qualquer área da vida que não seja pela vontade afetada. Nenhuma área. Todas as áreas das nossas vidas, todas as áreas da nossa vida, ela é determinada pela nossa vontade. É por isso que, olha, gente, todos os tópicos desse estudo é hiper importante, tá? Todos os tópicos, quando chega num tópico, eu digo, gente, esse tópico é importantíssimo. Mas assim, a vontade é quem determina tudo na nossa vida, tá bom? Por isso que a gente está aprendendo a trabalhar com ela. A gente está aprendendo a trabalhar com a nossa alma, que é sentimentos, emoções, vontade e pensamento, tá? É por isso que eu bato tanto. Vamos gerenciar nossos pensamentos. Amém? Gerenciar nossos pensamentos. Amém? Para que a gente possa gerenciar o restante, nossos sentimentos, olhar para dentro de nós e ver onde é que meus sentimentos estão feridos, quais são os sentimentos meus que estão feridos, contra quem meus sentimentos estão feridos. Quem é que eu permiti ferir meus sentimentos? Eu tenho que rever tudo isso, gente. Se você quer fazer uma mudança na sua vida, no seu caráter, buscar verdadeiramente o caráter de Cristo, ser usado verdadeiramente por Deus, você tem que olhar para dentro de você. Amém? Você tem que julgar a você mesmo. Você tem que olhar para ver aonde é que teus sentimentos estão feridos, por quem eles estão feridos, quem foi que eu permiti ferir meus sentimentos, para que eu possa fazer acerto com cada um. Amém? Olhar para dentro de mim
mim para ver como é que estão minhas emoções. Minhas emoções estão conturbadas. Diante disso daí, diante do que está acontecendo, a gente vê como é que estão nossas emoções, gente. Tá? Diante do que está acontecendo no Brasil, a minha expectativa não, que óbvio, claro que todo mundo pode ter expectativa, isso aí é normal, somos brasileiros, estamos vivendo uma época do Brasil, mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando do exagero. Bom, eu estou falando do exagero. Você tem uma expectativa, é diferente, mas lembre-se, a nossa expectativa tem que estar em Deus. Amém? Porque não é o homem que nos decepciona, somos nós que nos decepcionamos com o homem, porque nós geramos expectativas. Quantas expectativas nós geramos nos políticos que vão aparecendo por aí pelo Brasil, nos nossos anos todos de vida? Quantas expectativas nós geramos neles e quantas decepções nós temos com eles. Amém? Sabe por quê? Primeiro lugar, nenhum político nunca vai agradar a todo mundo. Nem Jesus agradou, nem Jesus agradou. Amém? Então, político nenhum vai agradar todo mundo, tá certo? Então, somos nós que geramos expectativa neles. Somos nós que acreditamos no que eles falam, tá bom? Isso é gerar expectativa. Então, nós é que acreditamos no que eles falam, nós é que geramos expectativa. Por isso que nós nos decepcionamos, aí depois xingamos, aí depois reclamamos, depois fazemos charge, fazemos chacota, né? Porque é o que a gente está acostumado a fazer, infelizmente. O brasileiro faz piada com a sua própria desgraça, né? Infelizmente, é assim que acontece, né? Então, aí fica de chacota em chacota e aí vai para lá para a mídia, vai espalhando para todo mundo, de um para o outro, e os crentes entram no meio também, é só misericórdia de Deus, não é verdade? Mas vamos voltar para cá. Então, para nossa vontade, tá bom? Então, o que nós vemos é exatamente isso, tá bom? Para que a gente possa estar cuidando, gerenciando nossos pensamentos, para a gente gerenciar nossos sentimentos, gerenciar nossas emoções, para quê? Para que nossa vontade seja equilibrada. Amém? Para que nós possamos conseguir equilibrar a nossa vontade. Para quê? Para que a gente possa ter atitudes funcionais. Para quê? Para que a gente possa fazer escolhas e decisões equilibradas, sensatas. Amém? Escolhas e decisões que vão provar o quê? O nosso caráter. Tá? E o nosso caráter é isso que nós estamos buscando o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é o quê? Pensamento de Cristo, gente. A gente já viu isso, né? Isso é muito importante e muito interessante, muito interessante. Toda essa ligação entre pensamentos, sentimentos, emoções e vontades, essa ligação, essa correlação, essa sintonia entre os quatro é muito importante para que a gente conquiste a mente de Cristo e tenha atitudes cristãs, ou seja, atitudes que Cristo teve. Amém? Portanto, devemos dar real importância à restauração da vontade de sua submissão à vontade de Deus. Amém? Então, nós temos que dar muita importância a isso, ou seja, colocar a nossa vontade submissa à vontade de Deus. Amém? Colocar a nossa vontade submissa à vontade de Deus. Tá bom? Para quê? Para que a gente possa ter atitudes equilibradas e funcionais. Amém? Fazer escolhas e decisões equilibradas, funcionais. Amém? E sensatas. Diante de quê? Da palavra de Deus. Eis que coloco céus e a terra diante de ti como testemunha contra ti, diz o Senhor, que eu coloco dois caminhos, da obediência à palavra de Deus e da bênção, e da desobediência à palavra de Deus e da maldição. E Deus ainda diz, escolha, pois, a obediência, para que vá bem você e a sua descendência. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e glorificado seja Deus através da sua palavra, que é viva, eficaz e, como diz a palavra, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ela quebra um coração duro. É Deus maravilhoso. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Bom, gente, vamos encerrar, vamos orar agora, amém? Meu Deus, como Deus tem falado conosco. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Se você tem alguma enfermidade ou você quer orar por alguém que você conhece que tem uma enfermidade, coloca a mão na enfermidade, amém?
Se você tem problema de pânico, insônia, depressão, ansiedade, ou tem alguém que você quer orar representando, coloca a mão. Se você precisa de uma libertação, ou tem alguém que precisa de libertação, de droga, de álcool, de prostituição, de pornografia, de adultério, de cigarro, de jogo, coloca a mão no teu coração e eu quero orar por você, tá bom? Vamos colocar nossas causas na justiça, nossas portas, né? Que a gente precisa, nossa família, tudo na presença de Deus nesse momento. Se você pode, fecha teus olhos e vamos orar. Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, eu coloco a tua palavra, Pai, que foi lançada nos nossos corações como uma semente poderosíssima, Senhor. Pai amado, e eu te rogo em nome de Jesus que essa semente possa gerar frutos, Pai, de atitudes, Deus amado, funcionais, de acordo, colocando a nossa vontade abaixo da tua vontade, Senhor, e que possa vir a dar frutos, Deus, frutos na nossa vida para a glória do teu nome, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a fazer parte, Pai amado, dessas 1.742 pessoas que o Senhor precisa, Pai, para mudar a história da nossa nação, o Brasil, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, diante de Ti, eu coloco a vida do Teu povo, Pai, que me ouve nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu não conheço a Tua igreja, mas o Senhor conhece. Eu não sei das necessidades do teu povo, mas o Senhor sabe, Pai. Estende as tuas mãos e opera o impossível sobre cada um, sobre a família de cada um, sobre cada um que está sendo representado, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Abra os teus ouvidos e ouve o nosso clamor, Pai amado. E que eu possa inclinar os teus olhos e sondar, Pai. Sonda o mais profundo da nossa alma, sonda as nossas necessidades, sonda a necessidade da nossa nação, de todas as nações, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo agora, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, todo aborto espontâneo na vida desta mulher, Senhor, que me ouve nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Vai queimando, Pai amado, todo espírito imundo, queimando toda enfermidade, queimando toda maldição, Senhor, no ventre desta mulher, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Deus, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de pânico, de insônia, todo espírito de depressão, de ansiedade nessa pessoa que me ouve agora, em nome de Jesus Cristo, dessa pessoa que está sendo representada, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu rompo agora, em nome de Jesus Cristo, com toda maldição de enfermidade nas famílias, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Famílias que têm várias enfermidades, meu Pai, uma atrás da outra, Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito imundo, toda maldição de enfermidade na vida dessa família, dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, vai limpando, vai tirando, Deus amado, derrama do teu espírito de arrependimento, Deus, sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre cada pessoa representada, Deus, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de depressão, de ansiedade, de insônia, de pânico, de medo, de depressão, vai saindo agora dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Enche com teu amor, a tua paz, a tua alegria, o coração e a mente de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, eu ainda te peço, Pai, por causas na justiça, Pai. Deus amado, Tu és o justo juiz, Senhor, Tu és o nosso advogado. Deus, eu te rogo, Pai, porque eu sei que o Senhor pode, Pai amado, o Senhor é soberano sobre todos os reinos dos homens, Pai, podendo constituir qualquer um, Senhor, sobre qualquer um deles, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço pela Valentina, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, toda opressão maligna sobre a vida da Valentina, todo espírito imundo que está fazendo a Valentina vomitar, todo espírito imundo no estômago da Valentina, eu ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Pai, vai queimando, Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, Senhor amado, todo vírus, Deus amado, todo espírito imundo, Pai amado, no estômago da Valentina, vai queimando, Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Eu ordeno agora que toda opressão maligna, que todo espírito imundo, que toda seta do inferno sobre a vida da Valentina, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Filho do Deus vivo, acende, Pai, vai acendendo a tua filha, Pai, vai acendendo essa criança, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Pai, vai tocando, vai tocando, vai tocando, Senhor, vai tocando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero ela limpa, Pai, é para a glória do teu nome, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu te peço pela causa na justiça do teu povo, Senhor.
Tu és soberano sobre todos os reinos dos homens, Pai, podendo constituir, Deus amado, qualquer um sobre qualquer um desses reinos, Pai. E eu te peço, te rogo, Pai, cada pessoa que me ouve nesse momento que tem uma causa na justiça, Deus, eu te rogo, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, constitui essa pessoa, Pai, sobre o reino que ela está esperando, Pai, o reino de justiça, Deus amado, a justiça criminal, a justiça da família, a justiça de trabalho, a justiça da imigração. Senhor, tu pode todas as coisas, Pai, para o Senhor nada é impossível, absolutamente nada, Deus, é impossível, meu Pai. Toma essa causa nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, libera, Deus, libera essa causa na justiça dessa pessoa, meu Pai, essa pessoa que está sendo injustamente acusada, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa tomar nas tuas mãos, Senhor amado, e decretar, Pai amado, porque tu és o justo juiz, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, toma tudo nas tuas mãos, Pai, todas essas causas nas tuas mãos, que o Senhor sabe como mover, para onde mover, e o Senhor sabe as causas do teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, glorifica teu nome, Pai. Senhor, eu ainda te peço por portas abertas, Senhor, porta de trabalho principalmente, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abre portas, Senhor, abre porta de trabalho, Senhor amado, na vida dessa pessoa que me ouve nesse momento, do marido dela, Pai, da esposa, dos pais, Senhor amado, dos filhos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, pessoas que ela está sendo representada nesse momento, meu Deus, abre porta, Senhor, retira todo espírito imundo, retira, Deus amado, toda a trava do inferno, Pai, todo espírito de tranca-rua, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, meu Deus, libera, Pai, libera essas portas, Pai, de trabalho, libera a porta da casa própria, libera a porta, Senhor amado, do local para a igreja, da tua casa, Senhor, libera a porta, Deus amado, de casamento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, lugar para morar, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, a vida sentimental do teu povo, meu Deus, eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda maldição na vida sentimental do teu povo, dessa pessoa que me ouve agora, em nome de Jesus Cristo, eu rompo agora com toda maldição na vida sentimental dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai queimando, Pai, em nome de Jesus, Deus amado, libera, Senhor, libera o varão para essa varoa que me ouve nesse momento, Deus, em nome de Jesus Cristo, libera a varoa para esse varão que me ouve nesse momento, meu Deus, libera o casamento dessa pessoa, Pai, Deus amado, essa pessoa que vive há muito tempo, Deus amado, morando, vivendo junto, Pai, com o companheiro dela, Deus amado, em nome de Jesus, mas que ele não quer casar, Senhor, ou ela que não quer casar, Deus, eu te rogo em nome de Jesus Cristo, derrama do teu espírito de arrependimento sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que eles possam vir a casar, Pai amado, sair do pecado, meu Pai, Deus amado, e retirar com toda maldição, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, na vida deles, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma nas tuas mãos, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, a vida sentimental do teu povo. Pai, eu repreendo agora toda opressão maligna, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai amado. Pai amado, toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, a Letícia, Pai. Abre portas, Senhor, para que a Letícia possa vender o carro dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, e num preço bom, num preço justo, Senhor, em nome de Jesus. Tu sabe a necessidade da Letícia, eu não sei, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe a necessidade da Letícia, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Retira toda trava, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, todo impedimento, Pai amado, na vida da Letícia, Senhor, em nome de Jesus, e que ela possa vender esse carro, Pai, num preço justo, Deus amado, em nome de Jesus, e possa suprir, Pai, as necessidades que ela está passando agora no momento, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai amado, eu te peço pela nossa família, Pai, as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda obra do inferno no meio das famílias, toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, voodoo, olho grande, inveja, oração contrária, palavra de maldição, maldição herdada, adquirida sobre a vida das famílias, dos casais, dos casamentos, eu rompo agora, em nome de Jesus Cristo, e eu ordeno agora que todo espírito imundo, em nome de Jesus Cristo, vai saindo agora da vida das famílias, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai queimando, Deus, em nome de Jesus, vai queimando, Pai, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai,
Deus amado, eu te peço ainda pela Camila, Senhor, em nome de Jesus, estende as tuas mãos, Senhor, sobre a vida da Camila, Senhor amado, todo problema no reto, Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo problema no reto, na vida da Camila, em nome de Jesus, vai queimando, Pai, vai queimando, Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, Senhor, todo problema, vai queimando, Deus amado, toda infecção, toda inflamação, todo caroço, todo câncer, vai queimando agora, Deus amado, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, Senhor, estende as tuas mãos, Deus, e abençoa, Pai, eu declaro cura na vida da Camila, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, meu Pai, te peço ainda pelas famílias, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa estar voltando o coração dos maridos para o coração das esposas, volta o coração das esposas para o coração dos maridos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando os filhos, Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama do teu espírito de arrependimento, Senhor, sobre os filhos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, derrama, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor amado, eu ordeno agora que todo cisto no ovário da Juliana vai queimando agora, Deus, em nome de Jesus, todo mioma na Marlene, Senhor, todo mioma, todo cisto, Senhor, vai tocando agora, todo mioma, Pai amado, no ovário, Senhor amado, todo cisto no ovário vai queimando agora, Pai, vai queimando, eu repreendo agora, todo mioma e todo cisto no ovário, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai queimando, Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, que não seja a mão delas, Pai, mas que seja a tua mão, Senhor. Eu ordeno agora que todo mioma, que todo cisto, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Filho do Deus vivo, acende, Deus amado, vai acendendo, Pai, acende, que não seja a mão delas, mas que seja a tua mão, Senhor, vai queimando, Deus, vai queimando, e eu declaro cura, Senhor, eu declaro cura, e eu ordeno que todo mioma, que todo cisto saia agora, em nome de Jesus Cristo, que seja tudo, Deus, para a glória do teu nome. Pai, derrama do teu espírito de arrependimento sobre os casais, sobre as famílias, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo todo espírito de contenda, de problema, de confusão no meio das famílias, de divórcio, todo espírito de divórcio, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo espírito de adultério, todo espírito de pornografia, eu repreendo todo espírito de sexo fora dos padrões bíblicos, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, na vida das famílias, Senhor, nos casamentos, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus amado, vai restaurando, Senhor, restaura as famílias, Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama do teu arrependimento sobre os maridos, sobre as esposas, Pai, eu declaro, Senhor, que os maridos que me ouvem nesse momento, que os homens que me ouvem nesse momento, meu Pai, o que estão sendo representados, Senhor, são homens segundo o teu coração, são homens cheios da tua presença, homens direcionados pelo teu Espírito, homens que são sacerdotes dos seus lares, cabeça de suas casas, provedores de suas famílias, Senhor, eu declaro, Senhor amado, que são homens cheios do teu conhecimento, que é onde pisar a planta dos pés deles, Senhor, que a tua presença se faça, Pai, que aonde tocarem as mãos deles, que haja prosperidade, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro a cada mulher que me ouve nesse momento, Senhor, a cada varoa, ou cada uma que está sendo representada, Senhor, eu declaro que são mulheres sábias, que são mulheres direcionadas pelo teu Espírito, cheios da tua presença, mulheres segundo o teu coração, mulheres que são mães sábias, que são esposas sábias, que são servas fiéis na tua presença, Pai. Eu declaro o teu Espírito sobre cada uma das tuas mulheres, das mulheres que me ouvem, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Senhor amado, que são mulheres cheias do teu conhecimento, cheias da tua sabedoria, cheias do teu discernimento, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E que são, Deus amado, Deus amado, que elevam, Pai, que fortalecem, Senhor amado, que edificam, Pai, os casamentos, Pai, os seus casamentos e os seus lares, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu ainda te peço, Pai, pelos filhos, Deus. Visita os nossos filhos, Deus amado, os filhos que estão na tua presença, que o Senhor possa estar fortalecendo cada vez mais, os filhos que estão fora da tua presença, que o Senhor possa estar trazendo de volta, os filhos que não te conhecem, que o Senhor possa estar se revelando a cada um, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. As crianças, eu te peço pelas nossas crianças, filhos e netos, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu declaro, Pai amado, que a mente delas são tuas, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que cresçam em estatura e em conhecimento teu, eu repreendo todo
espírito imundo, todo espírito de rebeldia na vida dos nossos filhos e netos, das nossas crianças, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando todo espírito de rebeldia, Senhor, na vida dessa criança, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que todo espírito imundo de esquizofrenia, todo espírito imundo de síndrome de Down, de deficiência de aprendizado, deficiência de atenção, de autismo, eu repreendo agora da mente das crianças, das adolescentes, dos jovens, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, toma tudo nas tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus eu repreendo agora todo espírito de droga, de álcool, todo espírito de pornografia, de adultério, de jogo, de cigarro, na vida de cada um agora que precisa, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora, vai saindo agora todo espírito imundo, vai saindo agora todo espírito de droga, de álcool, vai queimando agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de cigarro vai queimando agora, Pai, na vida dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, estende as tuas mãos e abençoa o teu povo, Pai. Deus amado, eu declaro salvação na vida da nossa família, eu declaro, Senhor, que nós, a nossa casa, serviremos a Ti, eu declaro que nós, a nossa casa, salvos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, abre o entendimento do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, derrama do teu espírito de arrependimento sobre essa pessoa que me ouve nesse momento, meu Deus, derrama, Senhor, rompe com toda a cadeia, Deus amado, do inferno no entendimento, Pai, dessa pessoa, Deus, derrama do teu conhecimento, da tua sabedoria, derrama, Senhor, do teu discernimento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, enche com teu amor, enche com a tua paz, enche com a tua alegria, Pai amado, que haja restauração, que haja transformação nessa vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, glorifica teu nome sobre a vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, Deus amado, eu ainda te peço pela saúde física do teu povo, pela saúde física do teu povo, Pai, em nome de Jesus, estende as tuas mãos, Pai, que não seja a mão dessa pessoa, Pai amado, mas que seja a tua mão sobre o corpo dela ou que ela está representando nesse momento, meu Deus. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de morte na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de câncer vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de AIDS vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Pai, em nome de Jesus, Deus amado, vai queimando todo espírito imundo, Deus amado, no sangue, Deus amado, na diabetes, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, AIDS, Senhor, colesterol, meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda pressão alta, Pai, em nome de Jesus Cristo, todo problema no estômago, eu ordeno agora, vai saindo, em nome de Jesus Cristo, todo câncer, todo problema no estômago, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, visita, Deus amado, a bexiga dessa pessoa, Pai, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai curando, vai suspendendo, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, o baço, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, vai tocando na pele dessa pessoa, eu repreendo todo mal sobre a pele dessa pessoa, sobre os ossos dessa pessoa, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Senhor, vai queimando, Pai, vai queimando toda a coceira, Deus amado, vai queimando todo espírito imundo, Pai, na pele e nos ossos, Deus, em nome de Jesus Cristo, todo problema nos rins, pedra nos rins, na vesícula, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, infecção, inflamação nos rins, na vesícula, na garganta, no intestino, no coração, vai queimando, Pai, intestino grosso, intestino fino, Deus amado, delgado, problema no coração, vai queimando, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, todo problema na coluna, Senhor, vai tocando, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Pai, vai tocando, Senhor, vai tocando, Deus amado, em nome de Jesus, na coluna dessa pessoa, Pai, Senhor amado, no desvio, Deus amado, bico de papagaio, Senhor, vai queimando, Deus, vai tirando toda a dor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai tocando na coluna dessa pessoa, Pai, eu quero ela curada, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toca, Deus, que não seja a mão dela, mas que seja a tua mão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de asma, de câncer, em nome de Jesus Cristo, todo câncer eu ordeno agora, repreendido na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, vai saindo agora todo espírito de câncer, todo espírito de morte na vida dessa pessoa, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda cegueira, todo espírito de cegueira nessa pessoa, nos olhos, todo espírito de surdez, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, todo problema nas juntas, Senhor, vai tocando no joelho, Pai amado, vai tocando, Senhor, vai tocando, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão, Senhor, vai tocando toda inflamação, toda infecção, toda água no joelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, acende, Deus amado, em nome de Jesus, vai tocando nas juntas dessa pessoa, problema nos pés, Senhor, nas mãos, meu Pai, problema na cabeça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Senhor, no pescoço, meu Deus, vai tocando, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, todo o peso, Pai amado, nas costas dessa pessoa, nas pernas, eu ordeno agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Filho do Deus vivo,
Acende, Pai, acende o teu povo, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai acendendo, acende, Pai amado, acende a mão dessa pessoa, Deus amado, em nome de Jesus, e libera unção de cura, Pai, todo espírito de paralisia, eu ordeno agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Filho do Deus vivo, acende, Deus amado, vai acendendo, Pai amado, vai acendendo, Pai, vai acendendo, Deus, vai acendendo, acende, 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 em nome de Jesus Cristo, Pai, é que eu oro e te agradeço, Deus, amém e amém. Coloca a mão sobre a tua cabeça, Deus amado, que não seja a mão dessa pessoa sobre a vida dela, sobre o corpo dela, mas que seja a tua mão, Senhor. Vai tocando, Deus, vai liberando, Pai, vai liberando, Deus amado, vai liberando o teu amor, a tua paz, a tua alegria, vai liberando a tua unção, Senhor, vai liberando a tua presença, Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Derrama do teu conhecimento, do teu entendimento, derrama da tua sabedoria, derrama, enche essa pessoa, Pai, vai enchendo, Deus, vai enchendo, vai visitando, Deus amado, o coração, vai visitando, Senhor amado, os sentimentos. Vai tirando toda a tristeza, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai tirando, Pai, toda a amargura, todo o ódio, toda a ira, Senhor. Vai limpando, Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai limpando, Pai, vai limpando o coração dessa pessoa. Vai enchendo com o teu amor, vai enchendo com a tua paz. Vai enchendo, Senhor amado, com a tua paz, com a tua alegria. Vai enchendo, Deus. Vai enchendo, Pai. Vai enchendo, Senhor. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Respira fundo. Recebe a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, vai enchendo, Pai. Renova, Deus. Renova o primeiro amor, Pai. Renova a fé, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Se tem alguém, Deus amado, que não abriu ainda a boca, que não reconheceu o Senhor como único Senhor e Salvador, que possa nesse momento estar fazendo a decisão, Pai. Fazendo a oração, pedindo, declarando que o Senhor é o único Senhor, o único Salvador da vida dela. Declarando, Pai amado, que eu só possa escrever o nome dessa pessoa no livro da vida, perdoa os pecados dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Se tem alguém, Pai amado, que me ouve, Deus, que está longe da Tua presença, que o Senhor possa estar trazendo de volta, que ela possa estar fazendo acerto contigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, se arrependendo do tempo que passou longe da Tua presença, Pai, e se voltando para Ti, Deus, em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito de arrependimento sobre cada um de nós, Pai, nesse momento, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, e que seja tudo, Pai, tudo para a glória do Teu nome, Pai, que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Bom, gente, vamos receber a bênção apostólica, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com a nossa família, no nosso casamento, nos nossos filhos, que seja com as famílias da Igreja do Senhor Jesus Cristo, os pastores, a família dos pastores, todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém? E nós, como Igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e cremos que tudo, absolutamente tudo que nós ligarmos na terra, o Senhor concordará no céu. Nós dizemos numa só voz em concordância juntos nesse momento, amém. Amém? Repete comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda, eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vencedor. Eu posso o que Deus diz que eu posso, todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Vamos caminhar juntos, gente. Beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro nesse dia. Amém? Tchau.